Eu louvo ao Senhor estar aqui nesta noite. Louvo a Deus por esse momento. Você crê que Deus tem uma palavra profética para a sua vida nesta noite? Ou você crê mesmo, de verdade? Glória a Deus. Então feche teus olhos um pouquinho no seu lugar, por favor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Espírito Santo, que nesta noite eu venho apenas falar o que tu queres que eu fale, Pai. Tudo o que eu venha falar aqui nesta noite venha do teu coração, Pai, para a nossa vida, Pai, para abençoar, para direcionar, para exortar se for preciso, ó Pai, para consolar, mas para trazer, Senhor, algo do teu coração, Pai, para nossas vidas, Senhor. Talvez muitas pessoas que estejam aqui já tiveram sonhos e muitas vezes deixaram esses sonhos morrerem. Muitos tiveram sonhos e dados pelo Senhor, e talvez com o passar do tempo, esses sonhos foram esquecidos. Espírito Santo de Deus, que nesta noite tu possa trazer à memória dos teus filhos e filhas aqui nessa noite sonhos do Senhor, Pai. Sonhos que nasceram no teu coração. Sonhos que nasceram, Senhor, no teu trono para a nossa vida, Pai. Que seja única e exclusivamente, Deus, nesta noite, o Senhor sendo glorificado e exaltado neste lugar. Ó Deus amado, que possamos ser ministrados e abençoados pela tua preciosa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Querido, você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Se tem um personagem que eu amo na Bíblia e que eu gosto, é José. José, eu tenho muitas lições para a minha vida, tem muitas lições para a nossa vida. E com certeza ele vai abençoar a sua vida nesta noite. Eu tenho certeza absoluta, querido, que Deus vai fazer algo especial na vida de cada pessoa. Deus é tão tremendo, Deus é tão maravilhoso, que você pode estar no meio de uma multidão, mas Deus conhece a sua voz. Deus sabe que é você que está clamando, que é você que está o buscando. Quantas e quantas vezes nós vemos Jesus parando por causa de um clamor de uma pessoa, mesmo até a contragosto de pessoas que estavam, dos discípulos de Jesus. Mas eu quero te dizer algo para você nessa noite. Deus para ouvir o teu clamor. É muito bom Deus se revelar no meio das pessoas, mas melhor ainda é você ter Deus se revelar a tua individualidade, você e Deus. Isso é que vai mudar a sua vida. Isso é que vai marcar você. Eu posso dar testemunhos na minha vida, na vida da minha esposa, da minha filha, da minha família. Vai edificar a sua vida. Mas o que vai marcar a sua vida é a tua experiência pessoal com Deus. E quando você tem essa experiência pessoal com Deus, você nunca mais será o mesmo. E essa experiência, deixa eu dizer algo para você. Não é para você se lembrar de 1900 antigamente, não. Essa experiência é para você viver todos os dias. Todos os dias com o Senhor. Muitas vezes nós esperamos mais de Deus para a nossa vida, não é verdade? Se eu falar, quem quer mais de Deus? Todos nós vamos levantar a mão. Mas eu quero dizer algo para você. Deus espera mais de mim e de você para Ele também. Amém? Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler até o versículo 11. Que diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, guarde essa idade, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estavam amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar?
e odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha lhe dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo que tinha ouvido. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Para falarmos em semana profética, tem um versículo que ele tem que estar presente todos os dias na nossa vida. Se você crê que Deus tem sonhos proféticos para a sua vida, se você tem palavras proféticas para a sua vida, eu creio nisso. O Salmo 139, versículo 16, diz que Deus escreveu a nossa história. A questão é que muitas vezes nós não queremos viver a história que Deus escreveu para nós. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria história. Mas o que eu quero dizer para você, a história, o propósito, que é os sonhos que Deus tem para a sua vida, é individual para você. Deus tem um sonho para mim, tem um propósito da minha vida, mas é diferente do seu propósito. Aquilo que Deus quer para mim, talvez Ele não queira que você faça, mas aquilo que Deus quer que você faça, Ele não quer que eu faça. E aquilo que Deus me deu como talento, não me deu o que você tem. Mas o que eu quero dizer para você, dentro do reino de Deus, ninguém é descartável. O diabo usa e descarta as pessoas. Ele usa até o dia que ele quiser usar e destruir. Deus não. Deus vai usar a sua vida. E eu quero te dizer uma coisa, e isso é muito importante para a sua vida. Todo sonho de Deus para a sua vida, Ele não vai trazer repercussão só para a sua vida. Ele vai abençoar comunidades. Ele vai abençoar comunidades a qual você está inserido. Não é só você que vai ser beneficiado. Escute isso, querido. Deus vai abençoar cidades. Deus vai abençoar famílias através da sua vida. Porque o sonho de Deus não é só para você. O sonho de Deus é que através da sua vida, outras pessoas sejam alcançadas, abençoadas, restauradas através de você. É impossível falar de semana profética sem falar de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Isso tem que ficar vivo no seu coração. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Deixa eu só dizer uma coisa para parafrasear esse versículo para você. Sabe o que é fé? É você ver o invisível antes dele se tornar visível. É você ver o invisível acontecer no seu coração, plantado na sua vida, antes dele se tornar realidade. Só que tem um detalhe. Para ele se tornar realidade e se tornar visível, tem um tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. E deixa eu dizer uma coisa para você, que eu já vi até pastores dizendo isso, e eu não concordo. Que dizem que Deus tarda, mas não falha. Isso não é verdade. Deus, Ele é a plenitude dos tempos. Ele age na hora certa, no tempo certo, no momento certo, no segundo certo, porque Ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Ele sabe o melhor momento para agir, trazendo o invisível para a nossa realidade. Um sonho, ele é algo simbólico que nós vemos lá na frente. Para se tornar visível, aquilo que é invisível pode demorar semanas, pode demorar meses. E se você comparar Gênesis 41, 46 com Gênesis 37, 3, podem demorar 13 anos para acontecer na sua vida. E o mais importante, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele falou vai se cumprir na sua vida. Pode passar o que for, Deus não depende da economia do nosso país. Deus não depende de ninguém. Só tem uma coisa que Deus não vai fazer com você. Se você começar a quebrar princípios na sua vida, você pode ter certeza que você está escolhendo o seu caminho, não o caminho que Deus tem para a sua vida. Escute algo que eu quero dizer para você. Se Deus quer te usar em alguma área da sua vida, Deus quer te levantar, Ele não vai quebrar
princípios. Se você faz parte dessa igreja, Ele vai usar a liderança dessa igreja para enviar você, para abençoar você. Deus foi buscar Davi lá aonde ele estava e trouxe. Vai ser assunto para outra hora, senão vou me perder aqui. Deus escreveu um sonho para a sua vida. Às vezes tem sonhos que são meus, que talvez nunca vão se cumprir na minha vida. Talvez tenham sonhos na sua vida que talvez nunca vão se cumprir na sua vida. Talvez você tenha um sonho, como o pastor falou aqui, de você ter uma grande empresa. Nada de errado nisso. Mas isso não significa que vai se cumprir na sua vida. Talvez você tenha um sonho de ter um escritório de advocacia ou de qualquer área da sua vida, seja o melhor ou maior. Isso não significa que esse sonho se cumprirá na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. E eu creio que eu estou falando para homens e mulheres de Deus. Sabe qual tem que ser os teus sonhos e os meus sonhos? Se somos crentes em Jesus, os sonhos que Deus tem para a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu ouvi quando eu vinha no carro de lá para cá. Eles escutavam um testemunho de uma pessoa. Você não foi feito para viver eternamente aqui na terra. Você foi feito para viver eternamente no céu. Cumpra o propósito de Deus que tem para a sua vida. Lemos a história de José, um dos filhos de Jacó, o primeiro com Raquel. E se você olhar nos versículos que nós lemos, se você chegar até o versículo 8, por 3 vezes os irmãos, existe uma palavrinha ódio contra a vida de José. José era o mais velho com Raquel, depois tinha Benjamim, era o filho favorito de seu pai, por isso os irmãos o invejavam, por isso os irmãos o odiavam. E por causa desse favoritismo, os irmãos tiveram inveja da vida de José. Odiavam, invejavam, e quando nós lemos a história, quando ele vai atrás dos seus irmãos, enviado por seu pai, antes dele chegar até seus irmãos, os seus irmãos o avistam, que ele vinha em direção a eles. E a Bíblia diz que eles começavam a conspirar. Capítulo 37, versículo 18. Quando eles o viram de longe, nós vamos matá-lo. A Bíblia diz que eles planejavam matá-lo. Eles começaram a conspirar contra ele. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, querido. Olha para mim aqui. Se você está disposto a viver o sonho de Deus na sua vida, nenhuma conspiração, nenhuma armadilha, nenhuma arma forjada, ninguém pode destruir aquilo que Deus preparou para você. Ninguém. José, diante dos irmãos deles, querido, era totalmente indefeso. Tanto que humanamente eles fizeram o que eles quiseram. Jogaram dentro de uma cova. Mas Deus não permitiu que eles matassem José. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida de José. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você viver de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida, ninguém, irmãos, ninguém pode destruir o que Deus tem para você. Ninguém vai destruir aquilo que Deus sonhou para a sua vida, contanto que você viva e esteja disposto a viver os sonhos dele para você. Os irmãos planejam matá-lo. Os irmãos planejam destruir a vida dele. Jogam numa cova. E talvez na vida dos irmãos de José, acabou os sonhos daquele sonhador. O que será dele? Dentro de uma cova, mas passa uma caravana de ismaelitas. Coincidência? Não. Providência de Deus, daquilo que Deus tinha para fazer na vida de José lá na frente. José entendia? Não. Tem momentos em nossa vida que não faz sentido, irmãos. Quando lemos a história de José, não faz sentido o que ele estava vivendo. Tem momentos na minha vida que eu não entendo. Tem coisas que a gente ora, não sei se aqui em Castanha é diferente, que a gente não ouve o que a gente quer ouvir. Parece que Deus não responde a outras coisas, mas aquilo que a gente pergunta de Deus, e Deus se cala. Mas não significa que Ele não está agindo.
Eclesiastes 11:5 diz assim: não é porque não vemos o vento soprar que não significa que ele não está soprando. Não é porque não vemos uma criança crescer no ventre de uma mãe que não significa que ela não está crescendo. Da mesma maneira é o agir de Deus na minha e na sua vida. Não é porque não vemos, não é porque não sentimos, que não significa que ele não está agindo em nosso favor, em seu favor, querido. Quando se pararmos na história dele, meu Deus, foi Deus que deu o sonho para José e agora o homem é vendido como escravo. Agora ele vai para mais distante do sonho dele, porque humanamente falando, era mais fácil ele, como filho favorito de Jacó, estar debaixo da proteção do pai. Mas para pensar que ele tem apenas 17 anos. A vida dele de uma hora para outra muda totalmente, radicalmente, irmãos. Muitas vezes isso pode acontecer comigo e com você de uma hora para outra. Situações inesperadas. Situações que jamais imaginávamos acontecer com a gente. Que às vezes é muito fácil acontecer algo com outra pessoa, mas muitas coisas quando a gente não espera, uma notícia, o resultado de um exame, um prejuízo, um acidente, isso não significa o fim dos sonhos de Deus para a sua vida. Jamais significa os sonhos de Deus para a sua vida. Ele conta o sonho para os seus irmãos. Isso até pode fortalecer, mas vai causar inveja na vida de muita gente. Cuidado para quem você conta, para quem você compartilha aquilo que Deus tem para a sua vida. Compartilhe com quem quer o teu bem. Compartilhe com quem vai orar por você. Compartilhe com quem é mais espiritual do que você. Compartilhe com seus líderes, com seus pastores. Que com certeza eles vão dar uma palavra para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Até que hora eu posso, pastor? Durante a realização dos sonhos, tem estágios em nossa vida. Preste atenção, ele foi para a cova. Da cova, ele é vendido para os ismaelitas, numa caravana que vai para o Egito. Quando chega no Egito, ele é vendido na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele é injustiçado. Mas Gênesis capítulo 39, se você olhar o capítulo 39 de Gênesis, se você olhar o versículo 2 diz assim: e o Senhor estava com José. E se você olhar o final do capítulo 39, José já estava preso, mas a Bíblia diz assim: mas o Senhor estava com José. Não importa aonde você esteja, o Senhor vai estar com você. Isso é que vai fazer a diferença onde quer que você esteja, irmãos. E sabe o que eu aprendo outra coisa também? Mesmo na prisão, mesmo vivendo aquela situação, ele nunca deixou de sonhar. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa a situação que você está passando, não deixe de sonhar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Um fundo de um poço não significa o fim de tudo. Não significa, irmãos. E preste atenção que na mente dos irmãos de José, lá se foi o sonhador. Eles jamais iriam imaginar que eles iam ver com os próprios olhos o sonho que Deus deu para o irmão dele se concretizar aos olhos deles e eles se curvarem diante de José. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O que Deus tem para fazer na sua vida, ou através da sua vida, com você, deixa eu dizer uma coisa, pode trazer espanto para a vida de muitas pessoas que nunca acreditaram que você era capaz de fazer aquilo que Deus vai fazer você fazer. Nunca deixe de sonhar. José nunca parou de sonhar. Mesmo na prisão, ele sonhava. E é interessante que quando vai o padeiro e o copeiro para a prisão, e eles têm uns sonhos, e José interpreta os sonhos dele, o padeiro morre e o copeiro volta, é restituído ao seu cargo. Mas interessante que José pede algo para o copeiro. O que ele pede? Lembra-te de mim quando estiver diante de Faraó. O copeiro não se lembrou de José. E a Bíblia diz que depois de 2 anos, Faraó tem um sonho.
das vacas magras, comendo as vacas gordas, as espigas, destruindo as outras espigas. E chama os magos, chama os feiticeiros para interpretar aquele sonho. Ninguém consegue interpretar. Olha para cá. Aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, Ele vai usar você. É você que Deus vai usar aonde Ele quer usar. Não eram os magos, não eram os feiticeiros, não. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de José. Aí o copeiro se lembra. José é chamado. E outra coisa linda e tremenda, irmãos, que eu aprendo com José. Quando o faraó chega para José e ele fala, é você que interpreta sonhos, eu estou parafraseando. Ele não atribui em nenhum momento a glória para ele. Ele diz, as interpretações são do Senhor. Eu aprendo outra coisa com ele aqui. Nunca tente atrair a glória para a sua vida. Porque a glória sempre será do Senhor. Sempre é dele. A glória sempre é do Senhor. Por várias vezes você vê José atribuindo a Deus tudo aquilo que Deus fazia através da vida dele. José é restituído. É colocado como governador do Egito. Depois de Faraó, quem comanda é José. Uau, que reviravolta. Mas não passou um dia nem 2 dias, irmãos. Foram 13 anos, ele tinha 17 quando foi vendido. E quando ele assumiu como governador do Egito, ele tinha 30 anos. Gênesis capítulo 41, versículo 46. José tinha 30 anos quando ele começou a servir e a reinar no Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Cada estágio na vida de José foi importante para que o sonho de Deus fosse concretizado na vida dele. Cada estágio, cada etapa da sua vida é importante para que Deus complete o que Ele quer na sua vida. Cada etapa é um aprendizado para mim e para você. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para moldar o nosso caráter. Muitas vezes Deus usa circunstâncias, irmãos, para nós nos humilharmos mais na presença dEle. Muitas vezes Deus usa circunstâncias, querido, para pararmos de olhar somente com os olhos de altivos, de soberba, mas olhar com olhar de humildade, reconhecer que Ele é o Senhor, reconhecer que tudo é dEle, porque dEle, por Ele, para Ele, tudo vem dEle, tudo é para Ele, não é para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, não quebre etapas na sua vida. Viva a cada dia, querido, aquilo que Deus tem, da maneira que Deus tem colocado em sua vida e em suas mãos. Entenda que se você serve a Deus, olha para mim aqui, nada do que eu passo e do que você passa está desapercebido e desatento aos olhos do Senhor. Se Ele chega ao ponto de dizer que os meus cabelos estão contados, para quê? Para mostrar que Ele é poderoso? Não. Para dizer, sabe o quê? Eu tenho controle sobre a tua vida. Você tem coisa que você nem sabe o quanto você tem, mas eu tenho. Eu cuido de você. Eu protejo você. Aleluia. Cada etapa da sua vida é um plano de Deus para abençoar você, para trazer maturidade para a sua vida. Entenda, Deus quer nos levar a lugares mais altos, mas tem caminhos a serem percorridos, irmãos. Entenda isso. E te declaro isso baseado na Bíblia, baseado nas promessas de Deus. Querido, se você andar dentro do propósito que Deus tem para a sua vida, ninguém vai impedir que o sonho dele se concretize na sua vida. Ninguém, você pode ter certeza disso. Você crê que pessoas morrem antes do tempo? Sim ou não? Não. Será que não? Eu creio que pessoas que servem a Deus de verdade vão partir no momento certo. Mas eu não creio que Deus tinha para Sansão a maneira como ele morreu. Aquilo foi a escolha dele. Eu não acredito que Deus tinha a vida que Sansão escolheu viver. Eu creio que Deus tinha algo tremendo na vida de Sansão. Mas ele fez as suas escolhas. E no momento que fazemos as nossas escolhas, nós estamos assumindo a responsabilidade pelos nossos atos. Então tem pessoas que partem antes do propósito de Deus que tinha para a vida da pessoa, como Sansão é prova disso. O fim de Sansão poderia ter sido totalmente outro, se as escolhas deles não fossem a que ele escolheu.
Por que falamos de José? Porque as escolhas de José foram iguais, foram de acordo com a vontade de Deus para a vida dele. Se as suas escolhas, queridos, for de acordo com a vontade que Deus tem para a sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: você só vai partir o dia que Deus quiser te levar. Ninguém pode tirar você daqui antes do dia que Deus planejou para a sua vida, a não ser que você faça as suas escolhas. José escolheu servir ao Senhor. José escolheu e foi honrado. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quando Deus colocou José como governador do Egito, tem muitas coisas envolvidas nisso, irmãos. Ele abençoou a nação do Egito. Foi abençoada a posteridade do povo de Deus. Jacó vem com a sua família para o Egito. Escute isso. O sonho que Deus tem para você, como eu falei no início, vai abençoar gerações e gerações, se você decidiu viver o sonho de Deus para a sua vida. Entenda isso, querido. A vida de José, especialmente os seus sonhos, nos mostram como os nossos sonhos se realizam à medida que o vemos por fé e não desfalecemos, mas deixamos que com o tempo Deus realize em nossas vidas os seus propósitos, revelados nos sonhos que Ele nos dá. Eu quero deixar alguns conselhos para você aqui nessa noite, antes de orar por você. Primeiro, independente do que você esteja vivendo, nunca desista dos sonhos de Deus para a sua vida. José poderia ter desistido lá na cova. José poderia ter desistido na casa de Potifar. José poderia ter desistido lá na prisão. Foram 13 anos. Mas Deus o colocou. Por quê? Porque ele não desistiu. A fé persiste. A fé não retrocede. A fé acredita. A fé crê. A fé acredita. A fé vê o invisível se tornar visível. O sonho de José estava só nos sonhos que Deus deu para ele. Ele se tornou visível, realidade, palpável, porque ele não desistiu. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E o versículo seguinte a esse versículo diz assim: mas nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que permanecem, daqueles que perseveram, daqueles que continuam. Aí sim veremos o sonho de Deus em nossa vida. Aleluia! Não desiste dos sonhos de Deus para a sua vida. Sabe outra coisa, querido, que tem destruído muito o povo de Deus e que tem impedido dos sonhos de Deus se realizarem na vida das pessoas? Muitas pessoas dentro das nossas igrejas, muitas pessoas sendo ministradas, como eu sei que aqui é ministrada, mas que não são curados emocionalmente, irmãos. Carregam marcas no seu coração, que muitas vezes impedem você se relacionar com alguém da sua família. Muitas pessoas que não conseguem ver outra pessoa na rua, porque brota o ódio no coração. Quando vê na rua, faz que não vê, desvia, abaixa o olhar, fecha o vidro do carro. Querido, eu aprendo com José, que José era um homem curado emocionalmente. Ele tinha todas as razões para ser depressivo, para ser um homem colérico, para ser um homem cheio de vingança. Mas eu não vejo isso na vida dele. No lugar dele, eu e você, quando víssemos nossos irmãos, aqueles que nos maltrataram, aquele com que fez você ir para a prisão, que fez você ser como escravo, o que nós faríamos, irmãos? Eu aprendo que José era um homem curado emocionalmente, quando ele coloca 2 nomes proféticos na vida dos 2 filhos deles. Manassés: Deus me fez prosperar em terra estranha. Efraim: Deus me fez esquecer. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, querido. Tenha o teu coração curado. Não importa o que fizeram com você. Não importa se te machucaram, se te injustiçaram. Não importa se te maltrataram.
Eu vou até mais longe um pouquinho. Não importa se alguém violentou você. Tenha o teu passado curado. Seja livre do teu passado. Porque você não vai poder mudar o teu passado. Pelo contrário, ele só vai machucar você. Quando você traz a lembrança, quando você não é curado. Tenta voltar lá, não consegue. Seja livre do passado que te fere. Uma das maneiras de eu viver, queridos, ter uma vida abundante, é ser curado do meu passado. Não importa o que você passou, você nunca vai conseguir mudar o teu passado, mas você consegue mudar o teu futuro com as decisões que você faz hoje. Nunca desiste. Seja curado emocionalmente. Nunca deixe, irmãos, o ódio dominar a sua vida. Nunca deixe o ódio dominar a sua vida. Porque se ele dominar a sua vida, você vai estar dando legalidade para o diabo agir na sua vida. Você vai estar saindo do propósito que Deus tem para a sua vida. Você vai estar saindo daquilo que Deus tem para você. Nunca deixe o ódio dominar a sua vida. Outra coisa que eu aprendo com José. Tenha um coração bondoso. Qual foi a melhor parte que ele deu para os irmãos dele? Qual foi a parte que ele deu? Foi a pior do Egito? Não. A melhor parte. A melhor parte ele deu para os seus irmãos. Tenha um coração bondoso. Não esperando receber algo em troca, não. Mas porque você é um homem e você é uma mulher de Deus. Porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Outra coisa. Para mim, eu deixei esse versículo para dizer por último. A marca de todo o sucesso na vida de José, ela se resume nesse versículo. Gênesis capítulo 39. Versículo 9. Quando ele está sozinho com a mulher de Potifar, que ela o agarra. E ela diz assim: ninguém desta casa está acima de mim. José declara, aliás, ninguém nesta casa está acima de mim. Potifar não me negou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Acima de qualquer coisa, a intimidade e o relacionamento dele com Deus estava acima de qualquer outra coisa. Era algo inegociável. Para mim, todo o sucesso na vida desse homem é baseada no relacionamento que ele tinha com Deus. Eu não posso negociar a minha vida com o diabo. Eu não posso, eu sou inegociável, porque eu já decidi, a minha escolha foi servir a Deus de todo o meu coração. Foi continuar servindo ao Senhor, independente, querido, de circunstâncias. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Ninguém que está aqui, eu, você, ninguém. Você e eu não precisamos de nada do diabo para a nossa vida. Tudo o que você e eu precisamos, Deus tem para nos dar. E quando Ele tem para nos dar, irmãos, Ele sempre vai dar o melhor. Deixa eu dizer algo para você aqui. Os sonhos de Deus, que Deus deu para a sua vida, ninguém pode impedir dele realizar na sua vida. Só não negocie jamais o teu relacionamento com Deus. Jamais, não abra mão disso. Estabeleça como alvo primordial, principal da sua vida, a tua integridade com o Senhor, o teu relacionamento com o Senhor. É tão bom nós orarmos aqui e Deus ministrar o seu coração, mas é tão melhor você ter o seu individualidade com Deus, você se relacionar com Deus, você ouvir a própria voz de Deus aos seus ouvidos. É tão bom você abrir a Bíblia e ver Deus falando com você. É tão bom você nutrir esse relacionamento com Ele, irmãos. É tão tremendo isso. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida.